Olá, meu amigo, tudo bem com você? Olha só que legal, nós temos novidade lá no Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 7064, que busca declarar inconstitucionais as PECs 113 e 114, as chamadas PECs aí, ou PEC do calote. Se ganhar lá no Supremo, meu amigo, se a decisão for favorável, toda a PEC será cancelada e o governo vai ter que pagar a totalidade dos precatórios. Por isso esse assunto é importante, importantíssimo, e nós temos novidade. Andou lá o processo e eu quero te mostrar porque eu estou confiante nesse julgamento, porque eu acredito que as teses apresentadas são teses corretas, justas, e por que a PEC é inconstitucional, tá bom? Então fique atento nesse vídeo que eu vou te mostrar agora todas essas novidades que são bem legais. Eu sei que tem muita gente feliz, que já recebeu recentemente, agora, finalzinho de maio, começo de junho, o governo pagou 22 bilhões em precatórios, já distribuiu para todos os tribunais do país. Eu quero responder daqui a alguns dias, daqui a poucos dias, muitas perguntas que estão me fazendo sobre o pagamento dos precatórios, tá bom? Então, se você tem dúvida, deixe aí seu comentário, dúvida sobre alvará, prazo de levantamento, como funciona tudo, deixa aí seu comentário, faça a sua pergunta, que eu quero fazer um vídeo respondendo os principais questionamentos. Quem sabe a sua dúvida também é a dúvida de bastante gente. Vamos lá, eu quero te mostrar aqui, ó, olha só que interessante, ação direta de inconstitucionalidade 7064 está lá no Supremo Tribunal Federal. Quem entrou com essa ação foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, olha, a OAB, né, entrou com essa ação, e também a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, dois grupos fortes aí. Então, dois grupos muito fortes, né? A OAB, Conselho Federal, e a Associação dos Magistrados Brasileiros. Olha, nem os juízes gostaram dessa PEC dos precatórios, nenhum juiz quer ficar lá com aquele processo parado 10, 20 anos sem a pessoa receber o seu precatório. O juiz se sente ali sem poderes, porque ele dá ganho de causa para a pessoa, mas a pessoa não leva e o processo fica lá aguardando um encerramento que a gente não sabe quando vai ser. Por isso, a Associação dos Magistrados também entende que a PEC dos precatórios é inconstitucional, e eu quero te mostrar agora aqui o andamento. Olha só que interessante, agora no dia 29 de maio de 2023, o processo foi concluído para o relator, e o relator é o ministro Luiz Fux. Por que isso é muito interessante? Porque na ação direta de inconstitucionalidade, na petição inicial, tem um pedido de liminar, e o ministro vai ter que apreciar esta liminar. Se ele conceder a liminar, vai ser uma notícia muito boa que eu quero trazer para vocês de primeira mão, tá bom? Mas olha só, tem mais notícia interessante. Acontece que muitas pessoas fizeram aqui algumas petições pedindo para ingressar no processo. Muitas pessoas jurídicas, associações. Olha só que interessante o despacho aqui também do ministro Luiz Fux, que é o relator, e decisão referente a várias petições. Ele diz assim, ó, trata-se de pedidos formulados pela Associação dos Funcionários do IPEA, AFIPEA, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, olha, os procuradores do trabalho também entraram com petição, a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENAMP, até os promotores de justiça estão entrando no processo também, pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários, olha, e aqui tem um monte, olha só, vários sindicatos, associações, todos eles peticionaram tendo interesse na ação, ingressando na ação na qualidade de amici curiae, olha, o chamado amicus curiae, né? São pessoas, entidades representativas de classes e que têm interesse na ação. Todas essas, são várias ali, são dezenas, você viu que interessante? Todos entraram no processo e o ministro despachou aqui no finalzinho, olha só, exposites, admito o ingresso dos postulantes no feito, na qualidade de amici curiae. Olha só que interessante. Todas essas entidades agora vão participar também do processo porque têm interesse, é claro. E eu acredito, meu amigo, que essa ação tem muita chance de ser julgada favorável. E vou mostrar para você agora os principais pontos porque eu acredito nessa ação. Sabe, quando você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, você tem que mostrar na inicial
por que aquela PEC, aquele projeto de lei, que aquela lei, por que ela é inconstitucional, por que está afrontando a Constituição Federal. Então, o primeiro argumento apresentado na ação é esse que eu vou te mostrar agora, olha ali. Inconstitucionalidade formal, fatiamento da proposta, afronta ao devido processo legislativo, exigência constitucional de aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional. Artigos 5º, inciso 54, artigo 55, inciso 3, artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, a ação ataca a PEC dos precatórios de duas formas. Eles dizem, há uma inconstitucionalidade formal, vou te explicar o que é isso, e inconstitucionalidade material. Bem, formal quer dizer que, na forma como foi feito o projeto, ele está inconstitucional. Porque quando você vai fazer um projeto de lei, para que se torne lei ou uma emenda à Constituição, existe um rigor legislativo, tá bom? Existe toda a regra já estabelecida pela Constituição Federal. Se essas regras não forem obedecidas, a emenda constitucional é inconstitucional porque não obedeceu às regras. Então, é uma inconstitucionalidade formal. Não foram obedecidas as formalidades previstas na Constituição. Então, o que aconteceu aqui? Dá uma olhadinha que eu vou ler o texto e vou te explicar. As emendas constitucionais 113 de 2021 e 114 de 2021 desconsideraram regras procedimentais, incorrendo em violação ao devido processo legislativo e em inconstitucionalidade formal, conforme será demonstrado. A Câmara dos Deputados aprovou, em 9/11/2021, em segundo turno de votação, a PEC 23 de 2021, de origem do Poder Executivo. Incontinente, ou seja, imediatamente, foi a proposta encaminhada à apreciação do Senado. A Casa Revisora promoveu alterações no texto da emenda, o que, como é ser disso, exige a devolução à Casa Iniciadora para apreciar as modificações. Não obstante isso, por meio de acordo com as lideranças, os presidentes da Câmara e do Senado decidiram promulgar os trechos da proposta que, em seu entendimento, não haviam sofrido alterações no Senado, promovendo o que foi chamado de fatiamento da proposta. Ato contínuo, a emenda constitucional 113 foi promulgada em sessão do Congresso Nacional, realizada em 8/12/2021. Meu amigo, qual a inconstitucionalidade formal? O fatiamento da proposta de emenda constitucional. Uma emenda constitucional tem que ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara e no Senado. Após ser aprovada na Câmara, foi enviada para o Senado e o Senado aprovou somente alguns trechos e o restante mandou de volta para a Câmara. Mas alguma parte foi aprovada, o que gerou a emenda 113 e depois o restante gerou a emenda 114 no outro dia. E isso não pode, segundo aqui exposto na petição inicial, porque houve um fatiamento. Havendo qualquer alteração lá no Senado, toda a proposta deveria voltar para a Câmara, ser aprovada na Câmara e ser aprovada no Senado em 2 turnos. Não poderia ter havido esse fatiamento. Então, só por esse argumento, se o Supremo entender que não obedeceu o que estava previsto na Constituição Federal, na formalidade, no ritual, já cai por terra toda a emenda constitucional dos precatórios. Toda a PEC dos precatórios já cai por terra e nem precisa entrar nos demais argumentos e o governo já vai ter que pagar tudo imediatamente. Meu amigo, há também a inconstitucionalidade material. As matérias que foram abordadas ali ferem a Constituição Federal na forma como foram apresentadas e se tornou aí esta PEC. Dá uma olhadinha no texto, olha só. Ocorre que os dispositivos ora impugnados afrontam justamente cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são cláusulas imutáveis, garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Diz ainda, eis que provocam o esvaziamento de direitos e garantias fundamentais que caracterizam o próprio cerne do Estado democrático de direito, ao estabelecerem privilégios desarrazoados ao poder público face aos cidadãos. Atentam contra o princípio da separação dos poderes, o direito de propriedade, olha só, vai apontando cada um dos itens da Constituição Federal que foram afrontados, né? Já disse aqui, olha, o direito à propriedade, a pessoa é dona do precatório. O direito aqui da separação dos poderes, ou seja, o executivo não está cumprindo a ordem judicial. E mais, olha, o princípio da isonomia,
direito à tutela jurisdicional efetiva e razoável duração do processo, o princípio da segurança jurídica. Olha que segurança jurídica tem um país que você entra com uma ação, ganha ação, mas não leva, tá bom? Então fere sem dúvida esse princípio constitucional. Também o respeito à coisa julgada, o direito adquirido e ao princípio do juiz natural. E por fim, os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa. Então, vários princípios constitucionais foram sim feridos e essa norma, a PEC dos precatórios, é inconstitucional. Olha que interessante, o próprio Gilmar Mendes fez um comentário na época que as PECs foram aprovadas e foi utilizado aqui no texto da inicial. Olha só, portanto, tomando emprestadas as palavras do eminente ministro e professor Gilmar Mendes, as emendas constitucionais 113/2021, 114/2021 alteram os elementos fundamentais da identidade histórica da Constituição, pois enfraquecem, desnaturam e esvaziam direitos fundamentais que caracterizam a própria essência da ordem constitucional promulgada em 1988, de sorte a desafiar, como última trincheira de garantia dos cidadãos, a jurisdição constitucional. Meu amigo, eu tenho certeza que esta ação vai ganhar. Nós, tá bom? Aqueles que têm precatórios vencerão no Supremo Tribunal Federal. Porque não é possível que eles vão concordar com isso. Os juízes são contra. Tem até manifestação já do Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, dizendo que é contra, que esta PEC foi contra os princípios do Estado democrático aí do nosso país. Há ainda muitos outros argumentos que eu não quero apresentar todos para você. Um deles muito interessante é que no passado já houve uma PEC parecida, parcelando os precatórios, e o Supremo julgou inconstitucional aquela PEC. Ou seja, nós temos aí precedentes, já temos jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal de que fazer isto, alterar, não pagar os precatórios, parcelar indefinidamente, é inconstitucional. Então eu creio, de fato, que seremos vencedores nessa ação. Meu amigo, eu achei esta ação tão completa que eles abordaram até mesmo o assunto se o governo tem ou não tem dinheiro para pagar os precatórios. Dá uma olhadinha no texto que eu vou ler. Quanto de dinheiro você acha que o Tesouro Nacional possui? Dá uma olhadinha nesse texto, olha só. Nesse sentido, salutar destacar a existência de saldo de 1.490.921 bilhões de reais na conta única do Tesouro Nacional, junto ao Banco Central do Brasil, no mês de outubro de 2021. Em outras palavras, dinheiro existe para que a União Federal pague todas as suas dívidas e faça os investimentos sociais que achar necessários. Olha só, meu amigo, o Tesouro Nacional tem quase 1,5 trilhão depositado na conta e a dívida com precatórios corresponde aí a pouco mais de 5% desse valor. Então, com pouco dinheiro, já quitaria todas as dívidas dos precatórios e poderia seguir um novo caminho, sem dívidas agora, pagando regularmente todos os anos os precatórios devidos. Então, como disse o texto, dinheiro tem. O governo precisa ter boa vontade para solucionar este caso. Eu acredito que teremos vitória. Então, meu amigo, se você quer acompanhar esse assunto, se inscreva nesse canal, que assim que tivermos novidade, eu quero trazer a notícia aqui para você. Valeu? Agora, quando vai ser o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade? Sinceramente, eu não sei. Não acredito que será em 2023. Creio que lá em 2024, talvez, tá bom? Mas eu creio que quando for julgada, teremos vitória. Um grande abraço para você.